beleza? Para quem não me conhece, eu sou Adelma, sou médico, pós-graduado em psiquiatria, adepto da psiquiatria infantil e da psiquiatria de esporte de alta performance, mais conhecido como AD, e hoje nós estamos aqui para o canal, mais um vídeo para o canal Psique do AD. Hoje o nosso tema é compulsão alimentar, e para isso eu sempre gosto de usar um princípio da psicanálise, que é use os seus demônios ao seu favor. Então, a compulsão alimentar é um distúrbio caracterizado pelo exagero, a ingestão exagerada de alimentos, né? Essa ingestão com ou sem fome, ou a necessidade física do alimento. É um transtorno psíquico que pode começar basicamente associado a crises de ansiedade, a problemas hormonais, a dietas muito restritivas e com uma grande perda na vida do indivíduo. O primeiro passo para entender a compulsão alimentar é: por que come descontroladamente? Da próxima vez que a pessoa atacar a geladeira, por exemplo, pense, o que essa pessoa está sentindo naquele momento? Ou se for você, o que você está sentindo nesse momento? É a fome que está faltando? Conheço muitas pessoas que têm o hábito de abrir a geladeira, então sempre que vai na cozinha, abre a geladeira, e nesse abrir a geladeira acaba beliscando alguma coisa, né? Comer alimentos ricos em fibras, né, para aumento da saciedade, ajuda muito na compulsão alimentar. Beber água também ajuda nessa compulsão. Então, se a pessoa tem o costume de ir na geladeira, por que não adquirir o costume de beber água, né? A gente evitar os alimentos industrializados, né, que possuem ingredientes que viciam, né? Tem muita gente que é viciada em alguns compostos, né, em alguns sais. Pratica alguma atividade física, a gente sabe que a atividade física faz a liberação de feromônio, para sempre a gente tentar ajudar o porquê que essa pessoa está tendo essa compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela vem com alguns sintomas, né? O ter a dificuldade de comer, né? Que é, doutor, se eu tivesse amarrado, será que eu conseguiria comer? Como será que eu ia reagir? Comer alimentos estranhos, por exemplo, alimento cru, né? Arroz cru, macarrão cru, um pote de manteiga, por exemplo, um feijão congelado, um queijo congelado, isso são sinais de que a pessoa está com certeza com uma compulsão alimentar. O comer muito rápido é um dos sintomas principais da compulsão. Comer escondido, esconder alimentos, né? Então a pessoa que é aquela pessoa que esconde o chocolate, que é para ninguém encontrar, ou aquela pessoa que esconde um doce, né? O prazer de comer, isso é bem questionado, esse prazer em comer, mas geralmente está associado à compulsão alimentar, né? E o exagero nesse prazer, né? Então tem pessoas que descrevem até uma espécie de orgasmo ao comer um alimento, né? E a pouca preocupação com o excesso de peso também pode estar associado, né? O cara que é sobrepeso, ele tem uma obesidade e ele não liga, ou ele finge que não liga, né? E o descontentamento com a imagem também está bastante associado. Então, é possível que uma pessoa que tem compulsão alimentar tenha alterações psicológicas, como ansiedade, depressão, bulimia, por exemplo? Com certeza. E além disso, devido a uma alimentação descontrolada e pouco saudável, é comum também que venha os problemas clínicos, né? Então são problemas respiratórios, deficiências nutricionais, alterações cardiovasculares, a diabetes, né? São alguns dos exemplos. E para avaliar isso sempre é necessário, procure o seu médico para sempre descartar primeiro o problema orgânico, a psicoterapia para você entender esse sentimento, né? Então esse sentimento de ida para geladeira, né? Acompanhar com um nutricionista é essencial. Os nutricionistas ajudam muito a gente, tanto nos diagnósticos como nos prognósticos, né? E o psiquiatra deve ser solicitado ou pelo clínico ou pelo nutricionista, ou até mesmo procura do paciente mesmo que tenha dúvida. Poxa, será que eu tenho uma compulsão alimentar? Por que não, né? Procurar um psiquiatra para ver isso, né? E agora nós vamos responder aquela polêmica do último vídeo, né? Existe obeso saudável? É um tema muito polêmico, uma discussão enorme entre médicos, cada um puxa a corda para um lado, mas eu vou dar um pouco da minha experiência e do meu julgamento com isso, né? Bom, saudável, uma pessoa estar saudável, ela pode depender de que parâmetro a gente está usando para determinar que essa pessoa é saudável. Então, por exemplo, tem muitos nutricionistas que usam o índice de massa corpórea apenas
para determinar se a pessoa está saudável ou não em relação à obesidade. Tá certo isso? Eu acredito que não. Por quê? Porque existem outros fatores. Tem gente que tem um índice de massa corpórea alto, mas quando você vai fazer a porcentagem de fato de gordura dessa pessoa não é alta. Às vezes é uma pessoa que malha bastante, às vezes é uma pessoa que pega muito peso, então ela vai ter um índice de massa corpórea maior, mas ela vai ter uma porcentagem de gordura menor, né? E outra, vamos usar, por exemplo, exames laboratoriais. Eu tenho muitos pacientes obesos com sobrepeso que têm exames excelentes, né? Você faz uma avaliação cardiológica, às vezes a avaliação cardiológica desse paciente é excelente e ele está obeso, né? Tem às vezes um índice de massa corpórea acima de 40, por exemplo, que já é indicativo de bariátrica. Então, por exemplo, né, o Jô Soares, ele sempre manteve níveis bons, por exemplo, de colesterol e triglicérides. Isso sempre foi divulgado na mídia. Então, o Jô Soares era saudável? Por esse parâmetro, ele era saudável, né? Então, como foi dito por alguns comentários aí do pessoal, né? O obeso, seu corpo faz certas adaptações, sim. O nosso corpo é completamente adaptável. Então, o cara que vai engordando num espaço de tempo muito longo, o corpo vai adaptando, né? Principalmente a alguns parâmetros, né? Como também teve uma pessoa que comentou que o indivíduo que vive no excesso calórico, ele está tendo seus prejuízos? Com certeza. Então, as duas respostas, né, que a gente teve nos comentários foram muito pertinentes. Só que depende dos parâmetros que a gente está usando para determinar se essa pessoa é ou não saudável. E o principal, ao meu ver, é como que está essa cabeça dessa pessoa que está no excesso calórico e como que está a cabeça dessa pessoa que o corpo também fez a adaptação. A cabeça está boa? Essa pessoa está bem? Ou essa pessoa é ansiosa? Ou será que essa pessoa tem os sintomas que a gente descreveu já, sintomas de compulsão alimentar? O que vocês acham? Comenta aí, não esquece de seguir, deixar o like, comentar, né? E compartilhar esse vídeo. Tamo junto, até a próxima.